um negócio assim. 1, 2, até cá. Cheguei até cá. Tá certo? Aí eu repito esse K um certo número de vezes e depois eu começo a diminuir até chegar de novo em 1. Tá certo? O número de vezes que eu vou repetir o K é tal que isso aqui tem que conter L números. Certo? Então, vamos lá. Exemplo. Né? Se você tem uma fila de multiplicidade de máximo 3 com 5 numerais, é um negócio assim. 1, 2, 3, 2, 1. Tenho 5 numerais, cresci até 3, diminui até 1 de volta. Tá certo? Uma fila de multiplicidade de máximo 3 com 8 numerais, é uma coisa assim. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1. Certo? Fila de multiplicidade de máximo 4 com 8 numerais, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Tá? Então é fácil, né? O que mais? Agora nós estabelecemos esse conceito, nós vamos estabelecer o algoritmo. Né? O algoritmo vem em um certo número de passos. Então, primeiro passo, nós vamos fazer uma fila de multiplicidade de máximo 1 com m mais 1 numerais. Tá certo? Então vai ser um negócio assim. 1. Aqui tem que ter m mais 1 numerais. Né? Segundo passo, eu vou adicionar n filas de multiplicidade, aumentando a multiplicidade máxima em 1, tá certo? Então a próxima vai ser uma fila de multiplicidade com máximo 2, tá certo? E também vou aumentar o número de numerais em 1 a cada fila que eu coloco. Então, por exemplo, se essa é uma fila com n mais 1 numerais com máximo 1, a próxima vai ser com m mais 2 numerais com máximo 2. A próxima vai ser m mais 3 numerais com máximo 3. Né? Quantas dessas filas eu vou adicionar n, onde eu estou falando de uma representação mn. Eu vou adicionar n filas dessas. Né? Então vai ser isso aqui. 1. Depois assim, 1, 2, 2, 1, 2, 3, assim por diante. Quantas dessas vão ser n filas. Certo? Depois eu vou adicionar mais n menos n, né? Filas, diminuindo o número de numerais e mantendo o máximo. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu estiver aqui nessa que está aqui, né, eu vou repetir ela aqui. Eu vou diminuir o número de numerais. Assim por diante, né? 1, 2, 3, 1. Isso aqui eu vou fazer m menos n vezes. Tá? E finalmente eu adiciono mais. Aqui não é B não, gente. Eu adiciono mais n filas diminuindo em 1, né? O máximo a cada nova fila e também diminuindo em 1 o número de numerais. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver nessa fila aqui, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, eu vou adicionar assim, 1, 2, 2, até chegar em 1, 1, 1, 1. Né? Quantas dessas eu vou colocar? Né? N filas. Né?
Vamos dar um exemplinho então. Né? Se eu tiver, por exemplo, 2, 1, né? Vamos começar pela regra número 1. Né? Eu vou colocar uma fila de multiplicidade de máximo 1 com 3 numerais. Né? Vamos começar assim. 1, 1, 1. Né? Depois eu vou para a regra B, eu vou adicionar N filas, aumentando a multiplicidade em 1, né? A cada fila que eu adicionar. N igual a 1, né? Então eu vou adicionar uma fila de multiplicidade máxima 2. Tá certo? Regra 3. Vou adicionar M menos N filas, portanto, 2 menos 1, uma fila, né? Com a multiplicidade máxima mantida em relação à fila anterior. Então vai ser isso aqui. 1, 2, 1. Né? E finalmente, vou adicionar mais uma fila, que é o N igual a 1, né? Com multiplicidade decrescendo de uma unidade em relação à fila anterior. Essa multiplicidade máxima é 2, termina aqui. O que eu obtive aqui? Né? Eu expliquei o algoritmo, só não expliquei o que eu obtenho com o algoritmo. Né? Então, agora é hora de explicar o que eu obtenho com o algoritmo. O que eu obtive foi o conjunto de multiplicidades dos pesos da representação MN. A representação MN é uma representação irredutível, certo? Então, os vetores base dessa representação, cada um deles é representado por um peso. Né? Pode haver pesos degenerados, né? Pesos que estejam associados a mais de um vetor base. Né? Qual a dimensão dessa representação? 2, 1. Né? Um meio, né? De M mais N mais 2, N mais 1, N mais 1. Então, M igual a 2, isso aqui vai dar 3, N igual a 1, isso aqui vai dar 2, né? 3 e 2, 5 e 2, 7, não é isso? 3 não, 2 e 1, 3 e 2, 5, um meio disso. Então, essa daqui é uma representação 15-dimensional. Tá certo? Quantos pesos eu tenho que ter nessa representação? 15 pesos. Eles podem ser degenerados? Podem ser degenerados. Isso conta, né? Porque o número de pesos, contando os degenerados, está contando a dimensão da representação. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Então, cada númerozinho desses e a posição no espaço que eles estão ocupando está em correspondência com os pesos da representação 15. Essa representação aqui é a representação 15. Tá certo? Então, se você pegar os vetorizinhos bidimensionais de pesos e fizer um gráfico em papel milimetrado, a distribuição desses vetores vai ser algo assim. Vai ser algo desse jeito. E esses pesos aqui, especificamente, vão ser pesos duplamente degenerados. Tá certo? Então, o que a gente obteve aqui foi um diagrama indicando, né, a multiplicidade de cada um desses pesos que a gente está considerando aí. Certo?
falta uma regra, vamos chamar ela de regra E, né? Se M for menor do que M, né? Aplique o algoritmo para NM, né? E inverta. Então, se for 1, 2, você aplica para 2, 1 e inverte o cara, mas inverte de cabeça para baixo. Então, o cara que você vai obter para o 2, 1, né? Para o 1, 2, o 1, 2 é o quê? 15 estrelas. Tá certo? Representação estranha. 15 estrelas. Né? O diagrama de multiplicidade da 15 estrelas vai ser isso aqui. 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Então, se você encontrar, né, o diagrama de multiplicidade para 2, 1, instantaneamente é só você inverter, você encontra a do 1, 2. A dimensão da 15 estrelas é 15 do mesmo jeito, os pesos estão aqui, só que as multiplicidades são diferentes. Tá certo? Ó, aqui você tem um peso com multiplicidade 2 e outros dois com multiplicidade 2 que são diferentes daqueles pesos que estão aqui. Tá certo? Então, o que eu estou falando para vocês é que você pode pensar nesses diagramas como sendo autovalores de H1 contra autovalores de H2. Tá certo? Então você vai colocar esses caras como pontos, né, como vetores, né, dentro desse plano H1, H2, sendo que nesses lugares aqui você tem degenerescência, você tem pesos associados a 2 ou mais estados. Tá certo? Então, esse algoritmo, né, permite que você calcule as multiplicidades associadas com esses pesos. Eu vou dar mais um exemplo, né, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode encontrar os pesos, eles mesmos, usando essa estratégia. Né? Então, outro exemplo que eu vou passar, né? Tem dois exemplos. Vou dar mais de um exemplo. Né? Vamos ver um 0, por exemplo. Né? 1, 0 é o 3, né? Representação 3. Tá certo? Então, vamos lá. Fila de multiplicidade de máximo 1 com m mais 1 numerais. M é 1, então 2 numerais. Né? Depois, n filas, acabou por aí, porque o n é 0, então não tem que pôr nada. Né? Depois, m menos n filas de multiplicidade mantida, diminuindo o número de numerais. Tá certo? E depois, mais n filas, acabou porque não tem n. N igual a 0. Esse é exatamente o diagrama de peso da representação 3, não sei se vocês se lembram. Né? É um triângulo invertido. Cada peso tem multiplicidade 1. Não tem pesos degenerados. Né? A 0, 1, vamos usar a regra E, né? É a representação 1, 0 de cabeça para baixo. É isso aqui. Esse é o diagrama de pesos da representação 3 estrelas. Né? Olha só essa daqui, que legal. Né? A 1, 1. Né? Então, ela dava o seguinte: fila de multiplicidade máximo 1 com 2 numerais. Né? Depois, m menos n, que é 0, então não preciso fazer, desculpe, n, né, filas, então mais uma fila
aumentando a multiplicidade de 1, né? 1, 2, 1. M menos N dá 0, então não preciso aplicar aquela etapa da história. E mais N filas diminuindo a multiplicidade de 1, ou seja, uma fila, né? Diminuindo o número de numerais e a multiplicidade de 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Essa é 8, é a representação adjunta. Lembra do diagrama de raízes? Então aqui os caras, nos lugares onde as raízes deveriam estar. Né? E lá no meio, tem dois caras, são 0, 0, repetido 2 vezes. Tá certo? Vamos pegar esse cara aqui só para encerrar essa conjunto de exemplos. Tem mais alguns exemplos aqui nas notas de aula. Né? Vamos pegar o 2, 2. Não sei se o 2, 2 é uma boa. Vou pegar o 5, 3, pronto. E aí a gente pode usar todas as regras, uma depois da outra. O 5, 3, se vocês fizerem aquela continha, é a representação 120. Né? A representação 120, então começa assim. Fila de multiplicidade de máximo 1 com 6 numerais. Deixa eu fazer aquilo lá. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Depois você aumenta duas filas de multiplicidade de máximo 2 e de máximo 3. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2. Em cima aqui está pra cá, hein? Certo? Aí, M menos N, ou seja, duas filas, né? Perdão, tem que aumentar mais uma, né? 3, né? Então tem que botar N, então tem que botar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 2. E aqui tem um aqui que não tem como representar. Tem um aqui, atenção. Agora, 5 menos 3, duas filas de multiplicidade, mantendo o máximo e diminuindo o número de numerais. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. E 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. E finalmente, mais 3 filas, diminuindo a multiplicidade e o número de numerais. Né? Então aqui tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1 e 1, 1, 1, 1. Certo? Exercício soma todo mundo, não esqueçam desse aqui, tá certo? Vai dar 120, certo? Tem que dar 120. Então, né? Vamos lá, né? Eu sou uma pessoa complexada, então sempre me comparo com a Lael, né? Então, nessas horas eu me sinto bem, porque o Elael ele dá muito boa fundamentação para os Guilherme Tableau, para representações de produto tensorial, etc. e tal. Mas na hora H mesmo, ele bota lá o Guilherme Tableau e diz que a regra é aquela e acabou. Afinal das contas, então, não estou fazendo nada que o Elael já não tenha feito com o Guilherme Tableau. Estou dando uma regra para vocês construírem o diagrama de pesos. Tá certo? Mas isso não mostra quem são os pesos. Isso mostra apenas a posição, a distribuição espacial deles e a multiplicidade. Agora, com essa regra, mais aquele teorema
que a representação MN ocorre uma única vez no produto tensorial de M representações 3 com N representações 3 estrelas, a gente consegue, se a gente quiser, determinar os pesos de qualquer representação MN. Tá certo? Vamos ver isso daí através de um exemplo. Tá certo? Vamos supor que eu esteja interessado na representação 2,0. Eu quero saber os pesos da representação 2,0. A representação 2,0 é a representação 6, né? É 6-dimensional. É só aplicar a formuleta lá, né? Eu quero saber os pesos da representação 2,0. Como é que eu faço? Eu vou lembrar daquele teorema que a representação 2,0 ocorre uma única vez no produto tensorial de duas representações 3. Né? O 2,0 está contido em 3 vezes 3. M igual a 2, N igual a 0. 2 fatores 3, 0 fatores 3 estrelas. Então, para conhecer os pesos da 2,0, como eu conheço os pesos da 3 e os pesos da 3 estrela, né? No caso da 2,0 eu só preciso dos pesos da 3. Mas numa representação, por exemplo, se fosse a 2,1, eu precisaria de uma representação 3 estrela no meio da história. Então, eu conheço os pesos da 3 e eu posso montar os pesos da representação 3 vezes 3. O que eles são? A soma. Né? Então, uma representação de dimensão 9, né? Da seguinte maneira: o meio, 1 sobre 2 raiz de 3, menos o meio, 1 sobre 2 raiz de 3, 0, menos 1 sobre raiz de 3. E aqui a gente tem 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3, menos 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3, e 0, menos 1 sobre raiz de 3. Eu repeti, né? Botei ali em cima e botei aqui. Agora é só somar todo mundo com todo mundo, o resultado é esse aqui. É 1 sobre raiz de 3, 0, 1 sobre raiz de 3, 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3, 0, 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3, 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3, menos 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3, 0 menos 2 sobre raiz de 3. Trabalho tedioso, só somar os caras. Agora eu posso pegar e fazer um gráfico desses caras, colocar todos eles no plano H1, H2. Né? Autovalores de H1, autovalores de H2. Né? Isso aqui vai dar o seguinte resultado. Né? Aqui eu vou indicar H1, aqui H2. Né? Eu vou ter 3 caras aqui, 2 caras, está muito alto, 2 caras aqui, e 1 cara aqui. Desculpa, gente. Deixa eu só colocar umas referências aqui. Aqui vai ser 1 meio. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser menos 1.
menos 1 meio. Aqui é menos 2 sobre raiz de 3. Aqui é 1 sobre raiz de 3. Né? Então, esses pesos todos que estão aqui, caem aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui é 2 vezes, esse aqui é 2 vezes. Tá certo? Se eu fizer um gráfico de papel milimetrado, vai dar isso. Uma coisa mais ou menos assim. Né? Bom, isso aqui, se eu quiser associar com o diagrama de multiplicidades, está associado com isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 2, 1. Faltou. Esse aqui também é de multiplicidade 2. Tem que dar 9, tá certo? 1, 2, 3, 1, 4. E 4, 8, 9. Né? Bom, esse cara que está aqui, claramente não corresponde a uma representação irredutível por causa do algoritmo que a gente viu. E todo o nosso algoritmo começa sempre com uma fila de multiplicidade 1. Fila de multiplicidade de máximo 1 e com número de numerais maior do que, né? Só que essa fila aqui, o máximo dela é 2. Então ela já está furando a regra do algoritmo. Qual a conclusão? Isso aí não é uma representação irredutível. Ela poderá ser reduzida, mas não é uma representação irredutível. Né? Então, se eu descubro que esse cara não é uma representação irredutível, eu tenho que agora procurar o peso máximo desse cara. Qual é o peso máximo desse cara? Em geral, você procura o cara que está mais à direita, aqui. Que é esse cara que, quando você subtrair de todos eles, vai sempre dar um resultado positivo, no sentido que eu detalhei de positivo. Então, esse peso aqui é o peso máximo. Tá certo? Esse cara é o 1 sobre raiz de 3. Peso máximo. Tá certo? Isso aqui você tem que escrever como m vezes 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3, mais n vezes 1 meio, menos 1 sobre 2 raiz de 3. Esse aqui é o lambda 1, esse aqui é o lambda 2. Então, para você descobrir o peso máximo a qual representação ele se refere, você tem que escrever ele como mn, m lambda 1 mais n lambda 2. Né? Isso aqui, se você olhar bem, são duas equações lineares para duas incógnitas. Tá certo? Essas duas equações, vocês podem checar depois, que a gente está com pressa aqui, né? M mais n igual a 2, m menos n igual a 2. Isso implica que o m igual a 2 e o n igual a 0. Opa! Né? O peso máximo, portanto, que eu tirei dali daquela representação, é o peso máximo exatamente da representação 2, 0. Dessa representação aqui, ó. Eu sei que essa representação 2, 0 só está contida uma única vez dentro desse produto, graças ao teorema. Então eu vou procurar todos os pesos da representação 2, 0 e vou retirar daqueles caras que estão ali. E vou ver o que sobra. Quais são os pesos da representação 2, 0? Aí, para fazer isso, eu preciso do diagrama de multiplicidade da representação 2, 0. Né? Então, a representação 2, 0 tem essa representação. 1, 1, 1, que é uma fila de multiplicidade de máximo 1 e 3 numerais. Né? 0 caras colocados aumentando a multiplicidade. 2 caras colocados mantendo a multiplicidade. Então você tem 1, 1 e 1. Tá certo? E mais 0 caras colocados diminuindo o numeral máximo. Né? Acabou, morreu, isso aqui. Então, a representação 2, 0 tem esse diagrama de pesos, sendo que esse peso aqui é o peso máximo. Então, é só você chegar aqui e tirar, né, desses pesos que estão aqui, os pesos associados com a 2, 0. Tá certo? Se você tirar esses pesos, vai sobrar o quê? Vai sobrar 1, 1 e 1. Tá certo? Esses pesos que estão aqui
estão indicados aqui no gráfico, todos eles, você tira esse e esse. Como esses aqui estão em 2, vão sobrar um de cada um deles. Tá certo? Então, a representação 2,0 é a representação 6. Né? A representação que sobrou, veja, cada peso desses agora é mais do que uma multiplicidade, é um peso que você conhece, porque você está olhando para eles num gráfico. Você montou esses pesos todos explicitamente. Você sabe que no seu diagrama de multiplicidade, esse é o peso máximo, esse é o que está do lado dele, esse é o outro, assim por diante. Eles correspondem espacialmente aos pesos que você tem. Então, todos esses pesos agora você conhece. Se você se propôs a saber qual é os pesos da representação 2,0, você sabe explicitamente quem eles são. Ó, 1 sobre raiz de 3 é o peso máximo, 0, 1 sobre raiz de 3 é outro peso, menos 1 sobre raiz de 3 é outro peso, assim por diante. Você sabe quem eles são. Quando eu tirei esses 6 pesos do diagrama, sobrou esse cara que está aqui. Esse cara aqui é correspondente a um diagrama de multiplicidade de representação irredutível, a qual ele corresponde ao diagrama invertido, né? Esse daqui é uma estrela, né? Desse cara, pela regra E, né? E esse aqui é um diagrama de multiplicidade bem definido para uma representação irredutível. Ele corresponde ao quê? Representação 3, portanto, esse aqui corresponde à representação 3 estrela. Então, o que você acabou de fazer, né, foi reduzir 3 vezes 3 a 6 mais 3 estrela. Tá bom? Isso daí você faz com o pé nas costas, com o Yang Tableau, sem ter que fazer gráficozinho, papel milimetrado, nem nada. Né? Isso é a coisa mais rápida do mundo. Né? O que não te dá o Yang Tableau são os pesos da representação 6. Você quer esses pesos explicitamente? Esse aqui é o jeito de fazer. Você encontrar os pesos da 6. Ah, eu quero encontrar, não são os pesos da 6, eu quero encontrar os pesos da 8. A 8 é o quê? A 8 é 1. Então, eu vou procurar um produto tensorial de 3 por 3 estrelas. 1, 3 e 1, 3 estrelas. Vou aplicar o mesmo mecanismo, tá certo? E vou encontrar os pesos da 8. Ah, não quero a 8 não, quero a 2, 1. Então, eu vou fazer o produto tensorial. 3 vezes 3 vezes 3 estrelas. Que lenha, né? Tá certo? Você tem que fazer aquela tabela, depois pegar todos aqueles números que você tem, botar numa coluna, botar mais 3 pesos da 3 estrelas e fazer toda a soma de novo. Para obter 27 pesos. Né? Quando você fizer isso, aí você vai procurar os pesos da representação 2,1 dentro do seu diagrama de pesos do que você obteve no papel milimetrado. Ou no Origin, pode ser. Né? Tirou os caras de lá, você termina de reduzir a representação. Mas se o seu problema é saber só quais são os pesos, seu algoritmo parou aqui, nesse ponto. Uma vez que eu identifiquei os pesos associados com a representação 2,1, não preciso mais continuar. Aí eu posso usar o Yang Tableau para terminar o serviço. Tá certo? Então esse é o jeito, né? Quer dizer, é um jeito, naturalmente. Certamente existem outros, mas esse é um jeito de você descobrir quais são os pesos associados a qualquer representação do SO3 que você queira. O ponto aqui é toda e qualquer representação irredutível do SO3 é definida por um peso dominante que pode ser escrito na forma n lambda 1 mais n lambda 2 e que está contida uma única vez no produto de n3 vezes n3 estrelas. Tá certo? Se você lembrar dessas coisas, você consegue obter os pesos de qualquer representação do SO3 que você queira. Por que esses pesos são importantes?
porque eles vão corresponder aos autovalores de operadores que vão fazer o papel do H1 e do H2, da subálgebra de Cartan. Eles são geradores do grupo. Como geradores do grupo, eles vão corresponder a cargas conservadas, na verdade. A coisas que a gente associa com quantidades físicas, que faz medidas. Então, encontrar os autovalores desses caras e posicioná-los adequadamente, né, numa representação de SO3 é crucial se eu quiser agora fazer o próximo passo, que é olhar para a natureza e verificar se a natureza tem alguma coisa a ver com SO3. Certo? Esse é o nosso próximo passo, na segunda-feira. Valeu.